Cruz Maltinos e Cruz Maltinos do nosso Brasil aí, me chamo Diogo Costa, seja bem-vindo ao nosso canal, né? Para aqui a gente fala de Vasco toda hora, né? Peço para você deixar o like aí, se inscrever também para ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos e vamos embora as notícias aí do nosso gigantesco, que é o que nos interessa aí como sempre. Beleza, galera? Né? Essa aí, terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, né? Os dias do Vasco têm sido muito intensos, não venho muito aparecendo aqui, mas como eu disse para vocês, né? Vou estar postando aí os vídeos durante a semana, aí conforme for acontecendo as coisas no Vasco. Não vou ficar todos os dias postando, porque tem dia que não tem nem conteúdo, a gente tem que encher linguiça aqui, né? Mas enfim, vou trazer os assuntos importantes, as minhas opiniões, aquilo que a gente sabe de dentro do clube, enfim, tudo isso e muito mais dentro dos nossos vídeos, principalmente desse aqui agora. Beleza, galera? Esse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre Vasco e Atlético Mineiro, não é pelo brasileiro, gente, calma, é outra coisa, né? Do Esforça, Vasco e Fluminense, vamos falar do Verratti e vamos falar também do Ramon Dias, né? E também vamos estar falando para vocês aqui do título de realeza que o Vasco tem, né? E que pode sim ser usado aí nos próximos dias. Aí a gente não sabe muito bem como é que vai ser. O presidente Salgado correu atrás disso, né? O ex-presidente Salgado correu atrás disso, que era um título do Vasco que o Vasco tinha lá em 1909, né? Então assim, tem muito tempo que esse título tá aí, o Vasco nunca usou, né? Então eu vou estar colocando aqui uma reportagem do pessoal do Atenção Vascaína para vocês verem, que ficou muito bacana, né? E eu vou colocar aqui para vocês poderem assistir, né? Então fica até o final do vídeo para você poder ver também essa matéria, que ficou muito bacana, muito legal, explicando tudo sobre esse título de realeza do nosso gigantesco. Beleza, galera? Então vamos lá, começando pelo Atlético Mineiro e o Vasco. O que está acontecendo, gente? O Jair, né, foi adquirido junto ao Atlético Mineiro pelo Vasco, e o Vasco foi pagando algumas parcelas das contas em relação ao Jair, né? Quanto a isso, né, tudo certo, só que o Vasco entrou em um acordo com o Atlético Mineiro novamente para poder suavizar um pouco mais essas parcelas, né? E com isso o Vasco fez um acordo de pagamento da dívida do Vasco, do Jair, né, que foi vendido ao Vasco. O Jair, que está machucado, volta daqui a 8 meses, né, rompeu o ligamento também, assim como o Paulinho, né? Então o Vasco entrou em contato, né, conseguiu fazer um novo acordo. O outro acordo estava em dia, né, mas o Vasco viu uma necessidade de fazer ali uma melhora nesse acordo, e foi feito entre as duas partes, né? O Vasco e o Atlético Mineiro tem essa relação boa entre os dois clubes, que foi feito, foi falado, foi aceito. Então o Vasco acabou aí fazendo esse novo acordo com o Atlético Mineiro para poder conseguir pagar, né, melhor, né, a compra do Jair junto ao Atlético Mineiro. Repetindo, não estava atrasado, tá, gente? Não estava atrasado. Surgiu alguns atrasos lá no começo, né, mas quando o Vasco estava com a SAF iniciando ainda, né, depois disso as coisas foram colocadas em ordem. Porém, agora o Vasco estava em ordem, mas o Vasco quis fazer com que o Vasco conseguisse pagar de uma forma melhor para o Vasco. O Atlético Mineiro vai receber de qualquer forma, mas ali teve uma necessidade de conversar, de ter um pouco mais dessa explicação, né, e para o Atlético Mineiro, claro, para o Atlético Mineiro entender a necessidade do Vasco. E o Vasco acabou, de contraproposta, recebendo do Atlético Mineiro o ok para poder refazer esse pagamento de uma maneira um pouco mais tranquila para o Vasco, e assim evitando os atrasos. Muito bom em relação ao Vasco, gostei muito, né? Eu acho que a gente tem mesmo que correr atrás, né, das nossas coisas, né, assim como o Vasco vem fazendo, de uma forma que você consiga, de fato, se reorganizar para não atrasar as dívidas. Eu acho que isso é bem importante para o Vasco, principalmente agora com esse cenário de SAF, de uma nova gestão, né, que o Vasco está conseguindo honrar com suas contas em dia. Beleza, gente? Vamos falar agora sobre o Esforça que colocou o nosso Hendrick no bolso aí, né? Colocou debaixo do braço e desembarcou no Rio de Janeiro, né? Já foi assinado o contrato entre Vasco e Esforça, né? O presidente do New Old Boys falou, né, deu entrevista à TV Argentina, falando que o Vasco vai desfrutar de um excelente jogador, né? E eu vi o jogo, né, entre Brasil e Argentina. Realmente ele é bem acima da média, né? Um cara que pode chegar para somar assim muito mesmo, mas é jovem, mas tem ali a sua
a sua experiência. Ele é novo, porém é muito experiente, já tem mais de 130 jogos na principal liga da Liga Argentina, né? Então já é um jogador bastante rodado de seleção argentina, né? De base, seleção também não vai demorar muito para chegar na seleção principal da Argentina, mas o fato é que ele já assinou o contrato com o Vasco, né? O anúncio definitivo vai sair após os exames médicos. Ele já está vindo ao Brasil, já está aí a caminho do Brasil para poder assinar, já assinou, quer dizer, vai fazer esses exames médicos e vai poder chegar ao Vasco aí e o Vasco poder anunciar o jogador. É um baita reforço, né, ali para o nosso elenco, para o nosso plantel, né? A gente precisa de jogadores experientes, formados, bem formados, né? Tá certo que ele vai passar por uma fase de adaptação, né, ainda em relação ao Campeonato Brasileiro, ao futebol brasileiro, mas a hora é agora de chegar já aí num Carioca. A ideia é de contar com ele já contra o jogo contra o Botafogo. Contra o Fluminense, esquece, né? Não tem como ele vir para poder ser inscrito e jogar já contra o Fluminense, não dá, mas contra o Botafogo é totalmente viável que isso aconteça, né? Então a gente vai ficar esperando para ver como que vai ser daqui as próximas horas, né? Agora, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, terça-feira, né? As coisas estão acontecendo, a gente espera que pode ser da maneira um pouco mais tranquila. E com isso, ele possa vir e formar ali um meio-campo forte com as peças que a gente tem ali no Vasco, né? Assim eu espero que possa acontecer, né? Já que o esforço vai chegar. Falando um pouco de Orediano também, gente, o Orediano está no Brasil, mas ele não vai ficar no Vasco, ele já está contratado pela equipe da LMS, é o que dizem, né? O time dos Estados Unidos ainda não fez o pronunciamento oficial de que contratou o jogador está no Brasil resolvendo alguma coisa, não sei o que, deve ser para curtir o carnaval, né? Mas o fato é que ele não fica no Vasco realmente, não fica no Brasil, ele não quer ficar no Brasil, já foi falado isso várias vezes, né? Então ele veio para resolver algumas coisas, curtir o carnaval e vai voltar para os Estados Unidos. Já foi lá, já fez exame, está esperando as coisas acontecerem por lá para poder de fato ser anunciado como jogador do time que disputa a MLS, né, lá nos Estados Unidos. Uma pena, né? Gostaria muito de contar com o Orediano aqui, como eu já disse várias vezes, né? Eu acho ele um bom jogador, mas não quer ficar, vida que segue para todo mundo. O Vasco continua sendo gigante, ele tem que correr atrás do dele, né? Então, eu acho que se ele não se adaptou, ele tem mais aqui curtir áreas novos mesmo, né? Fazer com que o futebol dele vale alguma coisa, porque ele joga muito. Para mim, ele seria a peça já de instante já para poder resolver o problema da saída do PEC, mas ele não quis ir embora. O Vasco negociou por empréstimo até o final desse ano de 2024. O Vasco vai receber uma compensação financeira quanto a isso, né? Mas a gente espera que de alguma forma o Orediano vai e tenha sucesso e quem sabe voltar para o futebol brasileiro e ficar no Vasco na próxima temporada. Acho difícil, mas né, vamos ver como vai ser a temporada dele lá nos Estados Unidos. A gente vai atualizando aqui conforme as coisas forem acontecendo. Beleza, gente? Vamos falar agora de Vasco e Fluminense. Né? O Vasco e Fluminense vai ser amanhã, né? Quarta-feira de cinzas, às 9h30 da noite. E esse jogo vai ser transmitido pelo YouTube, pelo canal Gold e também pela Band Esportes, né? TV fechada também, né? TV aberta. A Band normal, né? Para o Rio de Janeiro e parte da rede nossa toda aí, né? E também para todo o Brasil pela Band Esportes, né? A Band que tem os direitos do Campeonato Carioca, né? Tá passando aí como esse jogo, né? É mando de campo do Fluminense, então passa aonde os torcedores, a diretoria do Fluminense passou, assinou o contrato. Então assinou o contrato ali com o pessoal da Brax Sport, que distribuiu esses direitos de imagem, né, ao canal Gold e também a Band. A Band vai estar transmitindo, como disse vocês, em TV aberta, né?
para o Rio de Janeiro e para as outras partes, e também no Band Esportes vai estar acontecendo ali também a partida entre Vasco e Fluminense. O Vasco que chega com modificações, né? Ramon Dias modificando bastante a equipe em relação à equipe passada que jogou contra o... Esqueci o nome do último adversário do Vasco, mas o Vasco venceu de 1-0, o Vasco teve ali algumas modificações, provavelmente vai entrar com o time principal contra o Fluminense, já que se trata de um clássico, né, no Maracanã. A gente vai entrar com o time principal, né, e com isso o Ramon vai ter que fazer algumas modificações, e isso vai passar muito pelo nosso meio campo e também pelo nosso ataque, né? Claro que a gente precisa, né, muito aí de dois pontas aí firmes aí que a gente consiga ter confiança neles, como era o Peck, né? Mas a gente tem aí o Adson, que chegou já fazendo uma boa partida, entrou bem contra o Flamengo, entrou bem na última partida contra o Audax, lembrei aqui o nome do último adversário do Vasco, entrou bem ali contra o Audax e conseguiu fazer uma boa partida, né? Com isso vai pegando aí o jeito, né? A maneira de jogar, vai se readaptando ao futebol brasileiro, e isso é importante não só para esse Carioca, mas para a sequência da temporada. O Vasco está na 4ª colocação, né? Precisa muito vencer o Fluminense para continuar ali no G4 do Campeonato Carioca, né? E na sequência a gente pega o Botafogo no domingo, ou seja, são 2 pedreiras em sequência, né? Mas isso, o Vasco, essa equipe do Vasco que está jogando agora, já provou no ano passado de aguentar segurar a pressão. Foi assim nos últimos momentos lá de 2023, que a gente conseguiu fazer uma reviravolta e conseguiu sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série A. Então não me assuste isso, o Vasco conseguir vencer os 2 jogos, tá? Obviamente que o Fluminense é uma boa equipe, atual campeão da Libertadores, tomou um chocolate do Manchester City, mas é uma boa equipe e tá aí provando isso a cada tempo. Então, muito respeito ao Fluminense, mas a gente está falando do Vasco e a freguesia é sempre bem-vinda aí do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense sempre é mais perto pro Vascão, né? Então, vamos continuar mantendo isso aí, ainda mais amanhã, que a gente precisa muito dessa vitória. Então, o Vasco parte para dentro do Fluminense, né, com uma postura diferente, com uma equipe diferente, com uma maneira diferente de jogar. O Ramon Dias vem fazendo com que a equipe venha crescendo a cada jogo, e a gente espera que a gente consiga uma boa vitória amanhã. Quem pode pintar nessa partida amanhã? Verratti que estava ali com uma fratura na costela, estava jogando no sacrifício, principalmente na partida contra o Flamengo, fez um esforço muito grande para estar nessa partida, né? E depois ele saiu para poder se cuidar, aproveitando esse tempo de carnaval também se cuidou, foi até para Sapucaí dar uma sambada lá para poder ajudar na cicatrização da costela, né? E ele pode estar aí à disposição do Ramon Dias. Já treinou com a equipe, não sentiu dor, provavelmente vai para o jogo com a proteção, mas vai estar ali na partida contra o Fluminense, a partida de amanhã, válida pelo Campeonato Carioca. Um reforço muito, muito, muito bom para a gente, de peso, no qual a gente consegue entrar com a nossa equipe principal e consegue colocar um volume de jogo um pouco maior, né, para a gente. É importantíssima a vitória para a gente amanhã. A gente espera conseguir, de fato, uma boa vitória, né, que consiga colocar e dar mais confiança à equipe, que a gente consiga aí fazer com que esses pontos não só cheguem, mas que a equipe consiga recondicionar toda a nossa rota que a gente fez até agora, né? Porque a gente precisa agora correr atrás de alguns reforços. O 77 já está tratando disso junto ao Alexandre Matos, mas enquanto isso a vida está seguindo, então a gente precisa fazer com que os resultados apareçam, né, de alguma forma. A gente precisa muito que vencer amanhã o Fluminense, mas a gente tá aí no aguardo para ver se o Verratti vai ou não jogar. Acredito que sim, porque já treinou sem dor, né, e vai estar usando uma proteção para poder estar no jogo de frente ao Fluminense amanhã, né, gente? Falando agora de reforço, Alexandre Matos está no mercado, está correndo atrás
para que consiga trazer aí esses dois substitutos aí para os lugares de Paulinho e também de Jair, né? Infelizmente foram duas perdas que a gente não gostaria de ter tido, mas aconteceu, né? Paulinho, né, rompeu o ligamento, Jair também, ambos vão ficar aí de 8 a 10 meses parado, né? Mas o Paulinho já foi até operado, já iniciou a parte do tratamento pós-operatório, daqui a pouco vai começar a fisioterapia, condicionamento físico, enfim, para poder conseguir voltar de alguma maneira um pouco mais forte, né, e conseguir de fato voltar melhor. Jair ainda não passou por operação, né, ainda está sendo cuidado ali, fazendo o pré-operatório para poder conseguir voltar às atividades normais no Vascão da Gama. Falando agora aqui dos próximos jogos do Vasco, gente, o Vasco vai pegar o Fluminense amanhã às 9h30, o Botafogo às 16 horas no Newton Santos, então são 2 jogos em sequência, fora de casa, e depois o Vasco recebe em casa o Volta Redonda, no dia 24, sábado, 5h30 da tarde, né, em São Januário. Então esse é o calendário do Campeonato Carioca, né, para os próximos jogos. Agora, a gente falando do título de realeza do Vasco, né? O Vasco tem um título o Vasco pode usar Real no nome, como se fosse Real Vasco da Gama. O Vasco pode usar, porque tem um título ali dado, intensificado ali pela realeza portuguesa, né? O Vasco tem essa homenagem, vamos dizer assim, desde 1909, aonde o Vasco ganhou ali da corte portuguesa, né? Isso foi implantado aqui no Brasil, mas foi esquecido durante a história, esse tempo todo ficou esquecida, né? E com isso a gente acabou ali deixando de lado um pouco essa história. Jorge Salgado assumiu o clube, mexendo nos arquivos, encontrou esses arquivos do Vasco e correu atrás para que o Vasco recebesse novamente agora em 2024, né? Em 2024. Então isso já foi remexido lá em 2017, foi feito um estudo em cima disso, né? Foi feito pegaram documentos para ver a veracidade desse título, né? Aí viram que esse documento ele era desde 1909, que percorreu todo esse tempo que agora o Vasco correu atrás, em 2017 até os dias de hoje foi estudado e foi realmente ratificado ali que o Vasco pode usar sim o nome de Real no seu nome. Então vou deixar para vocês aqui a matéria do Atenção Vascaínos, que explica muito bem, fala com os personagens aí que são envolvidos a essa cultura do gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, vou deixar o vídeo para vocês, deixa o like, compartilha, valeu! No dia 1º de fevereiro foi lançado o livro 125 anos de glórias, Real Clube de Regatas Vasco da Gama, escrito por Manuel Benninger, que detalha a jornada histórica do Clube Cruz Maltino até a conquista do título de Real Sociedade. A obra detalha boas memórias e grandes desafios ao longo dos anos, mas que com certeza foram importantes para moldar o atual clube. O autor comentou trechos de destaque do seu livro. Todos falam daquele clube que é muito conhecido, que é o Real Madrid. Tem a coroa, bonito, tem todos os grandes jogadores, mas o Vasco também tem isto tudo e muito mais. É o Real Madrid dos trópicos. E esta história foi esquecida no tempo. Por isso, em 1908, o nosso rei de Portugal viria cá e viria atribuir um título de Real Sociedade ao Vasco. Curioso que no Rio de Janeiro há algumas instituições com o título Real. Real Gabinete Português de Leitura, que é uma biblioteca fantástica no Rio de Janeiro. Real Sociedade Clube Ginástico Português, também é uma instituição secular, atribuída até pelo rei Dom Luís. E o Vasco iria receber esta Real Sociedade, porque iria ser Real Clube de Regatas Vasco da Gama. No entanto, neste dia, 1 de fevereiro de 1908, o rei foi assassinado. E o filho, exatamente. E por isso a história, ele não veio, como é óbvio, a história perdeu-se no tempo e por isso todos se esqueceram deste título que o Vasco tinha, mas não foi entregue. Em 2017, o clube recebeu do chefe da família real portuguesa o direito de usar Real em seu nome e a coroa em seu escudo. Isso era para ter ocorrido lá em 1908, mas a honraria veio tardiamente. Manuel contou mais detalhes. Em 2017, eu vim ao Rio de Janeiro e homenageei o Clube de Regatas Vasco da Gama enquanto presidente da APAM, a Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos, com a nossa medalha de honra, que é a máxima honraria que a gente consegue atribuir a alguma instituição. E na altura o Dr. Eurico Miranda, com a sua diretoria, recebeu, fizemos a solenidade
E havia um dos diretores, o Henrique Hubner, que disse: esta coisa que acontecia pode ser verdade, pode não ser. Ele que te contou essa história, esse episódio que era para o Vasco ter recebido o título real. Muito interessante. Foi no meio da solenidade. Eu perguntei ao Dr. Eurico Miranda se tinha interesse ou não. Ele disse: claro que sim, vamos aprofundar, se for verdade, queremos ter esse título de real. E assim foi, regressei a Portugal. Houve um conjunto de historiadores que investigaram da veracidade ou não dos factos. O Dr. Carlos Ivaristo, o chanceler da Casa Real Portuguesa, também investigou, validou, porque verificou-se que era verdade, e o Sr. Dom Duarte, o Duque de Bragança, achou por bem renovar o título. Por isso renovou o Álvaro Régio no dia 1 de fevereiro de 2017, que foi entregue numa festa na sede da Lagoa em agosto de 2017, no aniversário do Vasco. Depois, enfim, o Vasco teve os seus problemas da diretorias e foi rebaixado, coisa que acontece porque são episódios que acontecem na vida, que coisas passam, e resolvemos agora condensar tudo num livro. A direção do Salgado e o seu primeiro vice-presidente à época, o Dr. Osório, foram que abraçaram esta causa de uma maneira efusiva, e por isso conseguimos fazer este livro para resgatar a história da coroa real, que não é mais do que coroar o brasão e chamar de Real Vasco da Gama a uma instituição que é secular e que tem história mais que qualquer outra entidade. Manuel Benninger é presidente da Associação dos Autarcas Monárquicos, que reúne políticos portugueses de inspiração monarquista. Dividido entre Brasil e Portugal, além de vascaíno, claro, ele conta como se aprofundou nas pesquisas sobre a história do clube. Isto foi desde 2016. A pesquisa da validação foi durante um ano, por isso foi uma pesquisa que fomos a bibliotecas em Portugal, consultamos vários historiadores para ver a veracidade dos factos. Ponto. A partir daí, para escrever o livro, fomos buscar outras fontes para explicar também o que é um Álvaro Régio. Enfim, há aqui estes vários capítulos do livro que explicam o que é este título que o Vasco tem. Não é só dizer que é real, mas real porquê e como é que é atribuído. O livro explica. O livro que é pequeno demais para a grandeza da instituição do Vasco. Está condensado em cerca de 100 folhas. Pronto. Renato Brito, o atual segundo vice-presidente do Vasco, estava presente no lançamento e comentou como é estar em um clube com tantas histórias lindas e de superação. Desafiador, né? Nosso grupo está na política do Vasco há 10 anos, né? Enfim, lutando algumas lutas importantes, como eleições diretas, eleições online. Tivemos sucesso na eleição. A gente sabe que é um cenário diferente, é a primeira gestão que vai pegar o Vasco dividido dividido no sentido de ter alguém tratando só do futebol, mas na nossa cabeça tudo é Vasco. Então, ou seja, não existe o Vasco associativo, a associação, o Vasco SAF, é tudo Vasco, o futebol estando bem, nós estamos bem. O Vasco de futebol ele precisa da sua torcida como o Vasco que cuida dos outros esportes também. Então esse é o primeiro ponto, é acabar com essa separação e sempre se referir ao Vasco como tem que ser, que é o Vasco, e o Vasco somos nós torcedores. Como é que você enxerga, agora falando um pouquinho aqui do livro, né, esse título de Real Sociedade? Olha, como o Manuel, autor do livro, falou, é um título histórico, né? Eu achei bacana a relação que ele fez com o Real Madrid, porque pouca gente lembra, eu mesmo fui surpreendido. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe, eu mesmo tomei um susto quando vi, fui surpreendido. Então é um título, acho que é mais um título histórico do clube que tem a história mais bonita. Não vou dizer do futebol, porque o Vasco é muito mais que futebol, né? Então é o clube que tem a história mais bonita no Brasil, e acho que hoje é mais, não hoje porque esse título de Real já existia, mas hoje é mais um referendo, uma confirmação. Então é mais um capítulo dessa história do nosso Vasco. Carlos Osório, vice-presidente da gestão anterior, falou sobre a importância do livro e do título de Real Sociedade. Olha, eu acho que essa honraria é mais uma entre tantas que valorizam e dignificam o Vasco. Ela comprova que o Vasco da Gama tem a mais linda história do futebol, sem dúvida nenhuma, que a história do Vasco da Gama é inigualável e reconhecida de várias maneiras, inclusive por uma autoridade real, pelo monarca que outorgou esse título ao Vasco. Acho que é mais uma estrela na constelação do nosso clube, que só reforça aquilo que os vascaínos já sabem. O Vasco tem uma história inigualável, o Vasco tem um espírito único e o Vasco merece toda e sempre qualquer homenagem. E cabe a nós, vascaínos, reverenciarmos essa história e nunca nos esquecermos dela. Eu acho que isso aqui no Consulado de Portugal, o que se faz hoje, uma homenagem bacana ao clube, uma homenagem bastante bacana
Gama, e eu acho que agora os vascaínos têm mais uma história para contar entre tantas, né? O Real Clube de Regatas Vasco da Gama segue sua história de superação e determinação, sempre reforçando a união entre duas grandes nações. Como diz o nosso hino, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Que este livro traga inspiração e orgulho a todos os torcedores, afinal de contas, por trás de um clube há uma linda trajetória. Casaca, 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 a turma é boa.